Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos assistindo, seja qual horário for. Seja muito bem-vindo à live, bem-vinda à live do Cuidar Estrategicamente. Hoje nós começaremos uma série de lives do projeto Cuidar Estrategicamente para falar sobre os riscos psicossociais. O cuidar estrategicamente, ele surgiu da nossa escuta, nossas psicólogas, da escuta clínica e também da escuta dentro das empresas. Nós escutamos histórias de cansaço, de sobrecarga, de sintomas que não aparecem nos relatórios, não aparecem nas, nos levantamentos que são feitos na empresa. E essas histórias, isso faz uma muito importante, é quando a mente não descansa, é esse cansaço mental. Né? E hoje eu estou aqui com a minha colega Elisângela, que é psicóloga também e que também faz parte do Cuidar. Diga para nós, Elisângela. Oi, Cris, tudo bem? Realmente, nessa escuta, você falando, a gente tem uma escuta muitas vezes aqui no consultório e a gente vê nas empresas também, né? Até na nossa vida profissional, o quanto que a gente já passou por essa situação que a gente vai estar conversando hoje e ao longo da live a gente vai contar algumas coisas para você, né? Mas o cuidar estrategicamente, ele surge justamente para quê? Né? Cuidar da mente não é uma estratégia também organizacional. Quando a gente cuida da mente dos nossos funcionários, ele também vai ter, né? Que justamente o que a gente está colocando hoje, né? Alta performance e alto custo, né? Qual que é o impacto dessa carga mental excessiva no trabalho? Porque às vezes a gente acha que a gente está o super funcionário, como funcionário, e o dono da empresa também acha, nossa, esse excelente funcionário. Mas qual que é o preço disso? É sobre isso um pouquinho que a gente vai estar conversando, né, Cris? Para quem não me conhece, eu sou Elisângela Tobias, eu sou sócia da Lapidare, que é uma clínica e uma empresa, né, voltada a essa área de saúde mental, tanto para a clínica quanto para a área empresarial. E sou formada já faz algum tempinho, né, Cris? A gente começa a contar faz mais de 27 anos. E desde lá, né, eu tenho várias formações aí voltadas para psicologia, neuropsicologia, TCC, envelhecimento também, que é outra área que eu venho estudando muito, né? E a gente está aqui para, junto com outras psicólogas que são colegas, né? Ao longo desse mês a gente vai estar falando, né, Cris, sobre aí os riscos sociais, riscos psicossociais, que é justamente aonde que a mente precisa ser cuidada, né? Onde que esse emocional precisa ser cuidado. E hoje a gente vai estar falando sobre a carga mental excessiva, que é um dos riscos psicossociais. E ao longo do mês, hoje a gente vai ter outras colegas aí do Cuidar Estrategicamente falando dos outros, né, Cris? Isso. E aí também deixa eu me apresentar. Eu sou Cristina Saavedra, sou psicóloga, tenho um pouquinho mais de tempo de formada que a Elise, eu tenho 40 anos já. Sou consultora em saúde mental também, trabalhei em empresa pública, privada, e um longo caminho aí de elaboração de instrumentos terapêuticos para usar na clínica, em empresa, enfim, e hoje atuo também com, além do consultório, com a prevenção desses riscos emocionais, psicossociais no trabalho. Mas antes da gente efetivamente entrar nesse assunto, acho muito importante, Liz, a gente olhar para o cenário que a gente vive hoje no ambiente de trabalho, que é um cenário, como você falou, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando sobre essa coisa de dar conta de tudo, das exigências mentais, de decidir muita coisa, muitas tarefas. Temos que ser multi, sempre. Mais pressão por resultado, menos tempo de recuperação. Então, esse modelo tem produzido pessoas funcionando no limite, tem produzido pessoas que a mente não descansa. E isso a gente está vendo nos números, nos dados da saúde mental no Brasil.
que em 2025 ultrapassou a marca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença. E, infelizmente, os transtornos mentais já estão entre as principais causas. A ansiedade, a depressão, o burnout. Então, esses números mostram que nós não estamos falando de casos isolados, mas de um problema estrutural no modo como o trabalho vem sendo organizado, né? Sim, aparece, né, dessa questão do afastamento, do adoecimento das pessoas, né, Cris? O quanto que isso hoje tá evidente que a gente precisa cuidar da saúde mental, que não é só mais. Primeiro que assim, eu falo que hoje ainda é um pouco mais tranquilo, que depois da pandemia as pessoas começaram a olhar para essa área, porque antes era só saúde física, né? Eu Sim. só tenho. Você falou, nos 5 primeiros motivos de afastamento, a gente tem 2 deles são saúde mental, ligados à saúde mental. Então a gente precisa olhar para isso. E muitos riscos físicos veio da saúde mental. Né? Eles surgiram lá atrás por causa de uma saúde mental que ele chega a ser físico. Né? A gente sabe o quanto que, às vezes, a própria saúde mental hoje atinge a parte física. Né? Hoje a área de saúde estuda muito isso, hoje, né, muitos médicos já percebem isso, né, encaminham para a psicologia para a gente cuidar, porque tem muitas questões que são emocionais que acabam lá no final afetando o físico. Né? Então a gente vê isso. E aí, por isso que veio, né, essa questão, quem não sabe, a normativa aí da NR1, que hoje a avaliação, além das questões físicas, né, dos riscos físicos, a gente tem os riscos psicossociais. E entre um deles que a gente está falando aqui, que é um dos riscos, a carga mental excessiva. E a NR1 aí vem para as empresas, né, a partir de maio, é obrigatório olhar para isso, avaliar, e não só avaliar, mas cuidar disso. Né? Não é só ter uma avaliação, tenho essa questão aqui, mas o que eu faço com isso? Aonde eu posso cuidar? Porque o trabalhador precisa ser cuidado também. Então, e fora que eu falo assim, o que acontece? A gente passa mais tempo, às vezes, no nosso trabalho do que na nossa casa, né? Se a gente pensar, quem não trabalha em casa, né? Porque agora também tem essa questão. Mas o trabalho, ele ocupa muito tempo da nossa vida. Então, a gente tem que olhar para ele, sim, com esse olhar, e desse olhar de cuidado. E aí, justamente, essa atualização, ela vem para isso. Não é para onerar o custo, não é pelo contrário, né? A gente vai estar discutindo um pouquinho aqui o quanto que um trabalhador saudável, também mentalmente, ele vai realmente ter uma performance muito melhor do que aquele que está adoecido ou que está afastado. E mesmo nós, às vezes, como trabalhador, se perceber. Porque eu estava até conversando com a Cris, eu falei assim, às vezes a gente nem se percebe, a gente está no meio, e eu falo que eu gosto de dar o exemplo da coisa do elastiquinho, a gente vai puxando, 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 ou ele quebra, ou ele volta machucando. E às vezes a gente faz isso com a saúde mental da gente, eu dou conta. Aí eu dou conta. Fiquei uma noite sem dormir, dei conta. Fiquei a segunda noite sem dormir, dei conta. Trabalhei tantas horas no outro dia, dei conta. Só que isso não é exceção, isso vira regra. E realmente o excessivo, ele é prejudicial. Não tem jeito. E aí entender esse processo, para a empresa, isso vai ser saudável. Para ele realmente manter pessoas que estão sendo produtivos. Porque a gente tem, né, o presenteísmo, que às vezes a pessoa está de corpo presente. Mas e a cabeça, né, Cris? Onde está? Pois é, então essa parte, né, que hoje a gente vive realmente num mundo de alta performance, onde a alta performance é essencial. Então, o que importa é o cara que produz, é o cara que é a pessoa, o indivíduo que faz, que está sempre, que é proativo, que é resolutivo, que ele está engajado, que ele veste a camisa, mas essas pessoas muitas vezes estão mentalmente esgotadas. Estão com essa carga mental excessiva. E é silencioso, ninguém percebe, porque ele está ali, está dando conta, resolve todas as demandas, e aí, de repente, essa pessoa começa a dar sinais de que não está dando conta. Porque hoje tudo é urgente, né? Tudo é urgente. Eu falo assim, gente, nós não somos médicos, não estamos salvando vidas, então
Por quê? Será que é urgente mesmo ou será que você não fez no tempo que precisava? Então, não há tempo para pausa, para o erro, tem que ser tudo para ontem. E aí a mente entra num estado de alerta permanente, mesmo fora do trabalho, continua ligada. E eu ouço muito isso. Minha cabeça não para, não consigo parar de pensar. E como que é difícil você ensinar para essas pessoas técnicas para elas lidarem com isso, para elas entenderem que existe um mundo além do trabalho e que elas precisam desligar do trabalho. Eu, pelo menos, percebo muito isso. Não sei se na sua realidade você também vê, Liz. Sim, Cris, a questão é a seguinte, né? Essa semana eu estava até. Porque assim, é uma coisa que o mundo do trabalho eu falo que aparece muito até na área clínica aqui no consultório. Porque as pessoas trazem muito essa queixa, né? Ah, eu falei. Só que a gente vem, às vezes, né? Tem algumas faixas etárias que foram criadas como trabalho, com uma crença que o trabalho é digno, que o trabalho você tem que se esforçar, que você tem que fazer. E isso é muito difícil de quebrar. Só que a gente, sim, eu falo que a nossa vida são vários pilares. Se a gente eu falo, se for, é como se fosse pilastras. Se a gente cuida só de uma, o resto, a hora vai cair. E a hora que cai, aquela sozinha não vai dar conta. Então, tem gente que foca muito no trabalho, é o que você falou, vem com uma carga excessiva, vem não consegue. E isso entra no piloto automático, porque é o conhecido. E é muito difícil mesmo de quebrar isso, de você ver. E às vezes é o que eu falo, parece que é tão sutil que a pessoa não vai vendo. Porque aí é o que a gente falou, começa, tô cansada, mas realmente essa semana foi excessivo. Aí há quanto tempo esse cansaço existe? É uma semana, duas, um mês, um ano? E às vezes isso vai passando, porque a pessoa vai aguentando. Né? E qual o custo disso? Qual que é o preço, né? Quando a gente fala. É às vezes o quê? Fulano está afastado por burnout. Fulano afastou porque está com depressão. Fulano está com ansiedade. E isso acontece. Eu não dei conta, eu tive que sair do. E muitas pessoas às vezes querem sair do trabalho, né? Não aguento mais, vou sair. E por incrível que pareça, muitas vezes essa é a melhor solução. É a melhor solução. Sim. É a única, na verdade, para que aquela pessoa saia do adoecimento. Sim. Eu já ouvi isso no consultório e já vi quantas pessoas só melhoraram efetivamente quando saíram do seu trabalho, quando mudaram de emprego, porque essa sobrecarga mental era tão excessiva que ela estava num nível que aí é isso que a gente falou, né, da ansiedade. A pessoa começa a ter crise de ansiedade e não consegue trabalhar, porque está num nível extremo de cansaço mental e, enfim. E aí, uma coisa importante, justamente que você falou da NR1, é entender que, assim, o fato do funcionário estar trabalhando normal, que ele está dando conta, não significa que ele não esteja doente. A NR1, o objetivo é justamente mitigar e que as empresas entendam que se o funcionário tem uma carga mental excessiva, ignorar isso e os outros riscos psicossociais vai só trazer afastamento, o turnover, que é como é que fala? Esqueci o nome em português. Essa mudança constante de pessoas, essa variação, né, os funcionários que pedem demissão. E também, falando nisso, eu me lembrei que, por exemplo, uma grande empresa aqui em que uma paciente minha trabalhava, ela pediu para sair porque ela não dava conta de ver o tanto de pessoas que eram demitidas com tão pouco tempo, ou que pediam demissão. E ela falou, isso está me adoecendo. Ver essa alta rotatividade, que é isso, o turnover é isso, a alta rotatividade de funcionários. E, além disso, por esse cansaço mental, a sobrecarga, que é o que nós estamos trazendo hoje, acaba causando, às vezes, o retrabalho, porque a pessoa erra, e nós estamos num mundo em que o erro não está dentro
do escopo das empresas de alta performance, né? Então, é importante a gente atuar de forma preventiva, né, Elis? E fora o erro, tem essa coisa do presenteísmo, né? O que é o presenteísmo? A pessoa está aqui, mas ela não está produzindo o que ela poderia estar produzindo. Então a gente perde talentos aí no meio, né? De repente a pessoa podia estar produzindo muito mais. Então o que acontece, né? Que você falou, o turnover. Toda vez que eu contrato, eu tenho que treinar até a pessoa, né? Então a equipe funciona bem quando ela tem conhecimento, ela se conhece. Se essas pessoas não se conhecem, estão só lá trabalhando, é o que a gente falou, vira a história do robozinho, né? Vou lá, faço isso, vou lá, faço isso. E isso, para algumas empresas que trabalham com alguns tipos de negócio, isso é muito complicado. Isso é um custo altíssimo. Sim. Né? Entra no custo mesmo, porque toda hora você ficar trocando, toda hora você treinar uma pessoa para colocar lá. Isso é caro também. Então, é pensar nisso, peraí. E uma coisa importante que você falou é, às vezes é silencioso, mas ele é silencioso porque não se fala, porque não tem um espaço de escuta. Quando a gente abre um espaço de escuta, por isso que a gente falou, o objetivo da NN1 não é só avaliar, é cuidar. Então, a partir do momento que eu sei, que eu avaliei que tem esses riscos, eu preciso cuidar. E por que não ter um espaço de escuta? Por que não olhar para essa pessoa? Porque realmente, às vezes, no dia a dia, não dá tempo de escutar. Os líderes não conseguem escutar os seus, né, colaboradores, as pessoas do lado não conseguem conversar. Hoje a gente tem a história do home office, que é muito comum. Então, o que acontece? Não existe escuta. Vocês já pensaram, né? Eu falo que acho que Cris também, a gente já trabalhou em empresas e que às vezes o quanto que é saudável e às vezes que fica marcado a hora do cafezinho que a gente vai lá tomar e conversa, hora do almoço. Hoje eu trabalho em home office, a maioria dos meus trabalhos, atendimentos, pelo menos online, tem outros que são... E eu acho que uma coisa que eu mais sinto falta é o almoço, às vezes, com os colegas, né? Porque você saía, conversava, falava de outras coisas. Então, olha o quanto é importante essa escuta. E sim, esse espaço, né? Tem ferramentas dentro, né, da psicologia, do tratamento da saúde mental que abrem essa escuta, né, Cris? E quando a empresa atua de forma preventiva, ela está, além de alinhada à NR1, ela reduz esses riscos legais, humanos, financeiros, porque ela está olhando para o seu funcionário, ela está cuidando, ela está dando esse espaço de escuta, ela está propiciando que ele possa falar daquilo que ele está sentindo. E uma coisa que eu acho muito importante de se perceber também é que não é mais, precisamos entender que não é um caso isolado. Ah, não é frescura, não é mimimi, não é ele que é fraco, ele que... Não, é uma questão mesmo do coletivo, do ambiente. E eu tenho escutas também de pessoas que falam assim, não, olha, lá não é o melhor salário do mundo, não é mais o ambiente, é tão bom que eu me sinto tão bem que para mim é importante estar ali. Muito melhor do que estar naquele outro emprego em que eu me sentia oprimida, em que eu não me sentia ouvida, em que eu não tinha liberdade para conversar, em que as pessoas só estavam preocupadas em produzir, né? Então, eu acho que isso é importante. Quanto o ambiente, né, importa também, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, por que eu não consigo reter um funcionário? Por que é difícil? É olhar para esse ambiente, né? Vendo como olhar de empresário, eu preciso olhar para esse ambiente também. Porque esse ambiente saudável, ele é importante para as pessoas, né? Lembrar que a gente falou, quanto tempo que esse funcionário está lá dentro da sua empresa? E quanto mais a gente humanizar a coisa, mais eu acho que a gente entra num ambiente saudável, né? E não quer que. E nisso não é só fazer por fazer, por cumprir norma, mas você vai ver o resultado também, né, Cris? A gente vai ver esse resultado, porque realmente pessoas que estão mais saudáveis, elas vão produzir melhor. Né? A gente vê isso. E não vão adoecer. Porque, sim, no final das contas, a gente tem um adoecimento tanto mental quanto físico. E sem perceber, né? E eu falo que aí, olhando até pelas pessoas, os colaboradores que estão lá no ambiente de trabalho,
começar a se perceber. Porque às vezes assim, eu estou ansioso, eu estou irritada, eu não estou com vontade de ir no trabalho. Por que está acontecendo isso? Esse trabalho é chato. Mas será que o trabalho é chato, né? Essa semana mesmo eu tive um caso de um atendimento que eu estava e a pessoa, nossa, eu não estou aguentando mais ir em tal local, ela trabalha em vários locais. E aí o que a gente foi perceber? Conversando, né? Fazendo uma análise aí do que estava pegando, ela estava com uma carga excessiva de trabalho. E realmente ela não ia ficar bem. E aí é isso que a gente falou. E a gente foi vendo, que alternativas que eu tenho para essa carga não estar excessiva? Porque às vezes não são coisas, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que trocar tudo. Às vezes, pequenos ajustes, a gente conseguiu pensar em um ajuste que não era tão grande assim, mas que deu certo, que provavelmente vai tirar essa carga excessiva de trabalho dela. Então, às vezes, a gente precisa estar fazendo isso. O que eu tenho que ajustar aqui? Onde está, né? Posso, né? O que eu posso fazer? Eu falo que, assim, quem às vezes é profissional autônomo, liberal, autônomo, por quê? Aí eu tenho que trabalhar, senão eu não como. E, às vezes, está também com a carga mental excessiva, né, Cris? A gente estava conversando, a gente falou assim, quando a gente começa a analisar o quanto que às vezes a gente passou já por isso ao longo da nossa vida. E é o que eu falei, é sem perceber, porque eu acho que só vai vir quando ele realmente estiver no limite. Então, a gente vai passando, deixa, eu vou pegar mais um. Que eu comentei, profissional de saúde, profissional de educação, é craque em fazer isso. Vou pegar mais um plantão, vou pegar mais uns atendimentos, vou pegar mais umas aulas, e vai enchendo. E vai enchendo. E aí, o que acontece? Sim, é verdade, é verdade. Eu falo sempre assim, que eu falo para as minhas pacientes que são psicólogas, eu falo, o nosso trabalho não pode ser uma fonte de estresse, especialmente para nós psicólogas. Sim. Não pode ser uma fonte de estresse, porque a gente precisa aprender a lidar. Então, é isso. A carga mental é algo que a gente pode prevenir, que a gente pode evitar. E se nos damos conta de que estamos sobrecarregados mentalmente, podemos fazer ajustes, como você disse. Então, é muito importante entender que os riscos psicossociais são reais, são mensuráveis e hoje, além de tudo, são obrigatórios de serem gerenciados. E a carga mental excessiva é um dos principais riscos do trabalho atual e que precisa ser tratada com seriedade, né? Sim. Olha, aqui a Eleni colocou aqui o ambiente não é tão bom. Empresa pequena, a dona da empresa não está nem aí para os seus colaboradores. E isso adoece, né, Helene? Então, é isso que a gente falou, entender e olhar para os colaboradores é bem importante. E às vezes eu falo que as pessoas nem percebem, porque sabe o que acontece? Muitas pessoas continuam funcionando enquanto está adoecendo. E aí, enquanto está funcionando, parece que está tudo bem. Então, a primeira coisa, às vezes, que a gente tem que fazer é o posicionamento. Olha, eu não estou bem, está excessivo. Porque o funcionário também pode chegar e buscar essa escuta, né? Não porque tem às vezes medo, não né? Mas o que acho que Ellen falou, é isso, né? Às vezes você está numa empresa pequena, você tem medo de qual vai ser a reação, mas entenda, hoje é uma obrigação também do empregador se importar, porque como a gente disse, e a Elise explicitou isso bem, é custo para a empresa. Porque se você adoece, você se afasta, mas o seu trabalho precisa continuar sendo feito. Então, precisa colocar alguém no seu lugar. Se você é demitido, também preciso treinar outra pessoa para estar ali. Então, cuidar da saúde mental não é um custo, é um investimento. E como a gente estava conversando antes, Elise, nós mesmas precisamos estar alertas o tempo todo para que isso não aconteça, para que a gente não adoeça. E nós, de um modo geral, tanto nós, profissionais liberais, psicólogos, assim como quem está nos assistindo, também pode
colocar, olha, eu preciso de ajuda, como você disse, olha, eu estou precisando de cuidado, não estou dando conta. Não dar conta não é vergonha, não é algo errado, é uma questão real do ser humano, do indivíduo que está ali, certo? Sim, Cris. Na realidade, a gente precisa, né, de ter esse espaço. E é o que a gente falou, quando você trabalha como profissional liberal, a gente brinca que eu e empresa tem que também fazer. E hoje, através da NR1, a partir de um funcionário, você já tem que fazer essa avaliação. E a partir de um funcionário, você tem que cuidar dele. Né? Então é importante olhar isso, porque é o que a gente falou, às vezes a pessoa está adoecendo ali no silêncio e você nem percebe. Então, a hora que a gente começa a ter que ser, é obrigado, sim, a partir de maio, é obrigado a fazer levantamento e cuidar, e ações. Não é só levantar, né? Tem que ter ações que cuidem desse adoecimento. Então, é importante da gente pensar o quanto isso, no dia a dia, vai realmente trazer benefícios, e não só pensar, vai ter custo. Talvez até no começo tenha um custo, sim. Né? Se a gente pensar da parte de empresário, como dono do negócio, às vezes a gente vai ter custos, né? Eu já tive clínica com funcionários, eu sei que às vezes, e tem que ter custo mesmo, porque só que você vai ver que depois isso na sua produtividade vai refletir. Quando você deixa de ter afastamentos, menos conflitos, gerenciar conflitos, você acha que conflitos emocionais acontecem por quê? Se a pessoa está esgotada, ela vai ser aquela pessoa irritada, cansada, não quer nem bater papo com ninguém, não quer. Como que a pessoa que está com uma carga excessiva, ela atende bem? A gente já teve situações, se a gente pensar de atendimento, fala assim, nossa, como eu fui mal atendida, o que aquela pessoa tem? Não é, Cris? Sim, e é isso, né? Entender que cuidar da mente e o que o nosso programa do Cuidar Estrategicamente propõe é que transformemos o cuidado em uma ação estratégica, humana e responsável, que a gente olhe para as pessoas, como você falou, além da sobrecarga, ao longo desse mês vamos falar dos outros riscos psicossociais, o gerenciamento de conflitos é um deles. A comunicação, a forma como eu comunico, como o outro ouve, é importante que a gente trabalhe também essas questões. Enfim, mas isso são questões que as nossas colegas vão falar ao longo do mês nas lives do Cuidar Estrategicamente. Certo, Elis? Sim, nós vamos começar a se despedir aqui, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre realmente essa carga excessiva, porque a gente vai continuar, né, ao longo do mês aqui, as meninas vão estar toda semana, a gente tem uma live, né, e vamos continuar falando aí sobre os riscos psicossociais, quais são eles, para a gente aprender também a reconhecer. Porque quando a gente nomeia, né, o que a gente falou, parece que é tão simples, é tão óbvio essa questão da carga excessiva, e não é. Não é. Muitas vezes a gente passou por isso e nem sabe. Né? A gente estava conversando, eu falei assim, eu falo que hoje eu reconheço o quanto que, na época que eu estava fazendo faculdade, me formei da faculdade, eu trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo e trabalhava. Né? Hoje eu estou em Belo Horizonte, a gente se apresentou, mas eu não cheguei a falar, hoje eu estou em Belo Horizonte. E aí o que acontecia? Eu saí com uma gastrite, uma úlcera, úlcera de estômago aos 23 anos. Falei assim, o que era? Mas dá. E outra coisa, quando a gente é jovem, as coisas se recuperam rapidinho. O nosso corpo está lá, o metabolismo está explodindo, ele está pronto para tudo. Só que com o nosso processo de envelhecimento, que é normal, né? Eu adoro falar sobre isso, porque envelhecer não é ruim, envelhecer é normal. A outra parte a gente não gostaria, eu pelo menos não, né? Outra situação. Então, o que acontece? O processo de envelhecimento ele vai tirando essa aceleração dessa melhora. E aí vai cobrando. E vai cobrando o quê? Mais cuidado. Então, não é que a gente tem que deixar fazer, que a gente está perdendo tudo. Não, a gente precisa se cuidar mais. E a hora que a gente se cuida mais, a gente tem envelhecimento
extremamente saudável. Ele só mostra assim, se você precisa cuidar mais do seu corpo. Eu acho que o processo ter atenção a isso, né? Você precisa dar atenção a isso. E aí, a gente precisa dar atenção a isso. E eu também concordo com você que o processo de envelhecimento é algo normal. Que bom que a gente envelhece, porque se a gente não envelhecesse, a gente morreria, teria morrido já. Não é bom, né, essa outra alternativa, né, Cris? Sempre falo que eu acho ótimo, gosto de comemorar meu aniversário, porque é um sinal de que a gente está aqui, está vivo, está envelhecendo, e cabe a nós também termos responsabilidade, autorresponsabilidade, como se diz hoje, com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. E é importante, eu pensei aqui numa dica, talvez, seja a pessoa, ok, pedir ajuda, falar da sua dificuldade, de que não está dando conta, assumir que não está dando conta, entender que isso não é uma vergonha, que isso não é um fracasso, mas também buscar uma atividade física, uma caminhada, fazer um relaxamento e buscar fazer coisas que gosta. Porque hoje, muitas vezes, a gente pergunta assim, tá, mas o que você gosta de fazer? E tem pessoas que não sabem o que elas gostam de fazer. Elas não estão tão acostumadas só na coisa do produzir, que elas não pensam, não sei, sabe que eu não sei? Eu nem sei, eu fico em casa jogado lá, vendo série, vendo filme. Tá, mas e uma caminhada? E a praia? E num parque? Não. E isso também é um sinal de adoecimento, né? Sim, aí são sintomas, né? A gente está vendo aqui o comentário, tem colaboradores aqui que estão agressivos. Então, porque provavelmente estão adoecendo. E aí, o que eu vou falar para vocês? Conhecimento é uma arma que a gente tem para ajudar. Então, passa essa live para as pessoas, para os seus colegas, para os seus chefes, para os empresários, porque também muitas vezes eu falo que as pessoas fazem por falta de conhecimento. Infelizmente, ainda a saúde mental tem muito preconceito. Muitas pessoas ainda não gostam de falar de saúde mental. Então, a gente precisa passar informação. O que parece óbvio para a gente, às vezes o outro nunca parou para pensar sobre isso. Então, informação é importante. Aproveita, passa essa live, passa as lives que vão ter aí para o seu empregador, né? Porque às vezes ajuda ele a se conscientizar também do que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa não tem nem essa consciência que isso pode estar melhorando, né, a produtividade, pode estar melhorando o desempenho das pessoas. Porque o que eu falei, às vezes a gente está tão no fazer da produtividade e esquece dessa escuta. E isso é tão importante, né? Com certeza, com certeza. O nosso projeto tem o objetivo de conscientizar, orientar as empresas e também os colaboradores que tratar da saúde mental não é um custo, e sim um investimento. E faz com que as empresas produzam mais, que as pessoas estejam mais felizes no seu ambiente de trabalho, enfim, e que isso traga um retorno não só para ela, como para o próprio empregador, como você disse. Isso, Cris. Isso. Vamos começar a finalizar, né, Cris? Eu queria agradecer muito a participação aqui de algumas pessoas que colocaram aqui também, né, os comentários, que estão presentes aqui, as pessoas também que vão assistir, que às vezes é um horário que não conseguiu assistir, que a gente está transmitindo ao vivo, mas que é importante, né, o que a gente falou, e aproveitem, gente, disseminem informação. A gente está aqui, o nosso propósito é esse, né, pode estar seguindo a gente aqui no canal do Cuidar Estrategicamente. Como eu falei, aproveite que vão ter mais lives aí nas próximas semanas falando dos outros riscos psicossociais, os principais, né? Não são todos, a gente está falando dos principais, mas o mês passado, inclusive, a gente falou sobre alguns sintomas, né? Alguns adoecimentos que tem diante do trabalho. Então, se vocês também quiserem saber sobre ansiedade, depressão, tá tudo lá. Vai lá no canal, né, Cris? Que aí vocês vão ver já alguns assuntos bem interessantes justamente relacionados a essa questão do cuidar da saúde mental, como estratégia, né? Como estratégia para
para a empresa também produzir mais. E estratégia humana para as pessoas também se sentirem melhor, né, Cris? Isso aí. Me agradeço muito a todos que estão presentes e aos que assistirem. Como a Elis disse, disseminem a informação, divulguem a nossa live. Agradecemos a participação, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, foi ótimo esse bate-papo nosso. E sigam-nos no canal do Cuidado Estrategicamente. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde.